Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e irei trabalhar com vocês algumas questões, alguns assuntos sobre a língua inglesa, certo? Hoje nós teremos uma atividade interativa sobre o tempo futuro simples em inglês. Nós vimos o conteúdo na aula anterior e hoje nós iremos fazer essa atividade para reforçar o que nós estudamos na aula anterior, certo? Mas antes nós vamos observar aqui qual a habilidade que nós iremos trabalhar. Lembrando que a unidade temática é o futuro simples, língua inglesa do 8º ano. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 14 de língua inglesa do 8º ano do ensino fundamental, que visa o quê? Visa utilizar as formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Nós vimos sobre o futuro simples, que são ações que irão acontecer ou que são decididas no momento da fala. Nós vimos também que o futuro simples, ele tem algumas partículas que são utilizadas. Vamos dar uma revisada sobre isso. Mas antes aqui, nós vimos que é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram, ações futuras. O futuro, o simple future tense, ele pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala, no momento que está sendo dito. Além disso, ele pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Em português, ele é similar ao futuro do presente do modo indicativo. Vimos também que para formar os tempos futuros em inglês, é comum nós utilizarmos os verbos modais auxiliares will e shall e também a estrutura do going to. Hoje, nós já vimos em aulas anteriores o uso do will, vamos ver mais à frente o uso do shall e também já vimos a questão da estrutura do going to. E hoje, a nossa atividade é sobre a utilização do going to. Como nós formamos o futuro com essa estrutura? O que ela indica? Usamos o futuro com going to para indicar uma ação que já está planejada, que com certeza irá acontecer em um futuro próximo. Uma ação planejada que certamente ela acontecerá no futuro próximo. A diferença dele para o will é porque o will ele nos dá um ar de incerteza. É uma ação futura, mas não é bem certo. Já quando nós usamos a estrutura going to, indica que aquela ação ela foi planejada e que com certeza ela irá acontecer. Quais são as regras de formação? Lembrando que é um futuro bem próximo, tá? Ou a formação. Na forma afirmativa, nós usamos a seguinte estrutura. Primeiro vem o sujeito da frase, em seguida o verbo to be, no presente, am, is ou are, de acordo com o sujeito, am para a primeira pessoa, is para he, she, it e are para as demais pessoas. Going to, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento da frase, certo? Aqui, olha o exemplo. She is going to have lunch with Mary. Ela almoçará com Mary. Nós vimos que essa ação ela é uma ação planejada e que de fato irá acontecer. É algo que já foi estipulado. Olha aqui a formação dele. Nós temos she, que é o sujeito, is, que é o verbo to be, que corresponde a esse sujeito, no caso, is, para she, going to, que é a estrutura que nós utilizamos para indicar o futuro, have lunch, o verbo principal, with Mary, o complemento. Então, ela segue essa estrutura na forma afirmativa. Na forma negativa, ele vai mudar um pouquinho, por quê? Porque nós temos que negar. E quando nós vamos negar essa ação, nós temos que ter o acréscimo do not, para dizer que isso não irá acontecer. Então, o que a formação vai mudar em relação... O que a formação vai mudar em relação à forma afirmativa? Nós temos aqui o sujeito, o verbo to be, am, is ou are, de acordo com o sujeito, not, após o verbo to be, going to e o verbo principal no infinitivo sem o to. E o complemento, vendo na frase aqui, She's not going to have lunch with Mary. Ela não almoçará com Mary. Ela já viu que essa ação não irá acontecer porque ela deve ter planejado algo para fazer nesse momento. Qual é a estrutura? She, sujeito, is, o verbo to be, correspondente ao sujeito, no caso aqui, she, not, para negar essa ação, going to, que vai indicar que essa ação é uma ação futura, have lunch, nós temos o sujeito, o verbo, na sua forma normal, sem o to, with Mary é o complemento. Então, aqui na forma negativa, o que vai mudar em relação à forma afirmativa é só o uso do not após o verbo to be. Lembrando que ele pode vir de uma forma contraída.
juntar o verbo to be com not ou o sujeito com o verbo to be. Na forma interrogativa, ela muda um pouquinho. Nós sempre falamos aqui na aula de língua inglesa que quando nós vamos interrogar, fazer perguntas, o que muda é o auxiliar vem para o lugar do sujeito e o sujeito para o lugar do auxiliar. Mas nesse caso aqui nós vimos que o verbo to be ele vai vir antes do sujeito, então am, is ou are, de acordo com o sujeito. Em seguida, a estrutura going to, o verbo principal no infinitivo sem o to e o complemento. Olha a frase. Is she going to have lunch with Mary? Agora uma pergunta, ponto de interrogação. Ela almoçará com Mary? É uma pergunta, não é isso? Aqui a estrutura, verbo to be, sujeito, she, going to, a estrutura, have lunch, o verbo principal no infinitivo sem o to, e with Mary, o complemento. Não esqueçam que em toda pergunta nós utilizamos o ponto de interrogação, que indica que essa frase é uma pergunta. Então essa aí é a forma interrogativa. Agora nós vamos fazer uma atividade para vermos se de fato nós conseguimos aprender um pouco mais sobre essa estrutura, tirar dúvidas e ver a especificidade de cada questão. No primeiro, pede para você escolher a melhor alternativa que tem o mesmo significado da sentença abaixo. Qual é a sentença? He will talk to his brother after school. Ele irá falar com seu irmão depois da escola, após a escola. Qual dessas estruturas aqui que eu posso utilizar para ter o mesmo sentido dessa primeira questão aqui? Então, letra A, letra B, letra C ou letra D. Lembrando que will, ele é o sentido dele é bem parecido com a estrutura do going to, quando nós vamos falar de futuro. Mas a estrutura para construir uma frase que nem da mesma forma que essa, porém trocando o auxiliar will por um outro auxiliar que corresponda da mesma forma. Então observem, vejam as questões e já voltamos para ver se você conseguiu identificar a resposta correta. Um minutinho. Bem, você olhou, analisou, e qual foi a questão que você marcou? Vamos ver lá se está correta? Letra C. He's going to talk to his brother after school. O que foi que mudou aqui? Porque o will nós trocamos por going to. E lembrando que a estrutura going to, antes dela vem o verbo to be. Nesse caso aqui ele está na forma contraída, is. He is going to talk to his brother after school. Ele irá falar com seu irmão após a escola. Ficou com o mesmo sentido da sentença acima. Por que as outras não estão corretas? Nesse caso aqui, a letra A, nós não temos o verbo to be antes do going to, por isso que ela não está correta. Aqui, nós temos o verbo to be, porém, após o going, nós não temos o to, por isso que ela não está correta. E nesse caso aqui, também da mesma forma. He is going, cadê o to aqui? O to veio após o talk, não é, ele vem antes, porque a estrutura ela é composta, going to. Certo? Então, essa é a questão. No segundo, você vai completar as lacunas usando a estrutura going to, para indicar futuro. Mas nós vimos que nós não usamos somente ela. O que nós usamos antes dela? Para indicar que essa ação é uma ação futura. Então, aqui nós temos, my father, temos a lacuna para completar com o verbo buy, que é o verbo comprar, a car. Meu pai irá comprar um carro, mas usando a estrutura going to, como nós vamos completar essa frase usando o verbo buy? Pensem, tentem responder e daqui a um minutinho nós voltamos para ver essa questão. Bem, você olhou, analisou e na letra A, como ficou a estrutura? Vamos observar se você acertou? My father is going to buy a car. Meu pai irá comprar um carro. Indica que essa ação
de fato vai acontecer. Por quê? Porque quando você diz que vai comprar um carro, com certeza você já economizou, você já tem recursos suficientes para adquirir esse carro. Por isso que nós usamos o going to. Agora, se fosse aqui, my father will buy a car, meu pai irá comprar um carro. Pode ser que ele não tenha no momento esse dinheiro, que ainda irá utilizar de recursos para comprar, mas não é uma certeza. E nesse caso aqui indica que essa ação de fato irá acontecer. Por isso que nós usamos a estrutura. Lembrando que antes do going to nós usamos o verbo to be de acordo com o sujeito. Então, is corresponde ao sujeito my father, ele, going to, e o verbo na sua forma normal, certo? Então, na próxima questão você observe que antes da estrutura going to nós usamos o verbo to be correspondente ao sujeito e o verbo na sua forma normal. Então, vamos observar isso para ver a letra B. Ó. Our classmates tem o espaço, nós vamos completar com o verbo enjoy their afternoon watching movies. Então, aqui, para completar com a estrutura do going to, observem, dou um minutinho e nós voltamos para analisar essa questão. Bem, você observou, viu que nós temos que responder essa questão com a estrutura do going to para indicar que essa ação irá acontecer, uma ação futura, planejada, com o verbo enjoy, e como nós vamos observar que além disso nós temos que utilizar outras coisas. Será que você conseguiu observar isso direitinho? Vamos ver? Our classmates are going to enjoy their afternoon watching movies. Nossos colegas de sala de aula, eles irão utilizar toda a sua tarde assistindo filmes. Então aqui, essa ação indica que irá acontecer, nós temos o verbo to be, a estrutura do going to e o verbo enjoy. Por que nós usamos are e não is? Porque aqui nós temos our, nossos, certo? Então ele está de acordo com o sujeito, certo? E aqui nós vemos que o verbo está na sua forma normal. Our classmates are going to enjoy their afternoon watching movies. Muito bem, gostei de ver. Temos mais uma questão para você completar da mesma forma, observando o sujeito, vendo qual é a forma do verbo to be que você vai utilizar, a estrutura do going to e o verbo que está em questão. Bem, aqui na letra C nós vamos fazer da mesma forma, completar com a estrutura do going to. Lembrando que nós temos que ver o verbo to be de acordo com o sujeito e, em seguida, colocar o verbo principal na sua forma normal. Nós temos a seguinte frase: I'm so sad, my best friend may move to another city. Aqui ele diz que está um pouco triste porque sua melhor amiga May irá mudar-se para outra cidade, mas como nós completamos usando a estrutura do going to? Observem o sujeito, qual é a forma do verbo to be que nós utilizamos para esta frase, de acordo com o sujeito, a estrutura do going to e o verbo que nós estamos indicando. Um minutinho para você tentar completar essa questão e já voltamos para ver a correção. Bem, você olhou, analisou e na letra C, qual a opção correta? Vamos ver lá? I'm so sad, my best friend May is going to move to another city. Ela irá mudar-se para outra cidade. Nós usamos isso por quê? Porque nós estamos falando de May, no caso a amiga da frase em questão, going to, e o verbo na sua forma principal, sem o to, para indicar que essa ação irá acontecer. Ele está triste? Sim, porque é uma certeza que a amiga irá se mudar. Não é algo que pode ser que aconteça ou não. É uma certeza. Por isso que nós usamos a estrutura do going to. Temos mais uma frase. Na letra B, my neighbors, nós temos o espaço para nós completarmos com o verbo build, a new garage. Meus vizinhos irão construir uma nova garagem. Então aqui, como nós vamos completar com o verbo build? Usando a estrutura do going to e o auxiliar
nesse caso do verbo to be? Observem, damos um minutinho para você responder essa questão e já voltamos. Então, aqui na letra D, nós vimos aqui que nós iremos completar com o verbo que está entre parênteses. Como você montou essa estrutura? Vamos ver lá? Ó, my neighbors are. Por que are? Porque nós estamos falando dos vizinhos, plural. Going to e o verbo buy para completar na sua forma normal, sem o to, a new garage. Meus vizinhos irão construir uma nova garagem. Lembrando que nós temos aqui ó, o verbo to be, a estrutura do going to e o verbo principal sem o to. Em seguida, o complemento. My neighbors, nesse caso, é o sujeito. No terceiro, você vai sublinhar ou circular a alternativa correta. Nós colocamos aqui as alternativas que podem completar essa frase. Entre parênteses, nós temos duas opções e vocês vão observar, de acordo com a frase, qual alternativa mais se encaixa para completar essa frase. There is no rice. Não tem arroz. I will ou I'm going to get some. Eu irei pegar algum, comprar algum, adquirir algum. Então aqui, nessa frase, eu vou completar corretamente com will ou going to. Observe qual dessas duas opções se encaixam corretamente na frase e já voltamos para ver essa questão. Você observou e qual dessas opções é a correta? Vamos ver lá. I am going to get some. Por que nós escolhemos going to e não will para indicar essa ação futura? Aqui está dizendo que não tem arroz, então tem que ser adquirido esse arroz. Então é uma ação que irá de fato acontecer, não é provável. Acabou, tem que comprar. Por isso que nós usamos a estrutura do going to. Lembrando que sempre vai vir o verbo to be de acordo com o sujeito, nesse caso I, a estrutura do going to, em seguida o verbo principal. Temos a letra B. Chaos presentation will be ou is going next week. Qual dessas duas opções completam corretamente a frase? Observe, vamos dar um minutinho e nós já voltamos para ver essa questão. Bem, você observou e aqui diz ó, que a apresentação de Caio será a próxima semana, acontecerá a próxima semana. Então, qual a opção correta em relação? Ó, will be next week, será na próxima semana. Ah, mas por que nós usamos o going? Ó, is going. Cadê o to? Não tem, então logo essa frase não deverá ser completada dessa forma. É uma ação que irá acontecer? Sim, irá acontecer. É certeza? Pode ser que aconteça. É uma certeza, mas pode acontecer qualquer coisa, mudar o horário, por isso que nós usamos o will nesse caso, certo? Não é uma ação planejada, é uma ação que irá acontecer. Na letra C, nós temos aqui I will ou I am going to design a new jacket for her party. Eu irei fazer uma nova jaqueta para a sua festa. Mas aqui nesse caso, essa ação ela é planejada ou não, de acordo com a frase? Nós vamos usar o will ou I'm going to. Observem e nós já voltamos para ver essa questão.
Bem, você observou, analisou, qual opção dessas aqui nós iremos completar corretamente a frase? Isso, ó. Se você marcou essa ação, sim. I am going to design a new jacket for her party. Por quê? Porque aqui, ó, nós vemos que essa ação é planejada. Ela irá fazer essa ação. Então, não é algo que talvez aconteça. É uma ação planejada. Sim, vai ser feita essa nova jaqueta para a festa. Logo, essa ação foi planejada e por isso nós usamos a estrutura do going to. Temos a letra D aqui. She told she will to ou is going to show everything for her friends. Nesse caso aqui, na frase, nós vamos completar com will to ou is going to, né, para indicar essa ação, certo? Ela falou que ela irá mostrar tudo para seu amigo. Essa ação é uma ação planejada ou uma ação que pode ser que aconteça? Observem, vejam qual dessas duas opções nós vamos responder e já voltamos para a correção. Bem, você olhou, analisou e qual das duas é a alternativa correta? Isso, is going to. Por quê? Porque se ela disse que vai fazer essa ação e mostrar tudo para o seu amigo, logo nós observamos que essa ação é uma ação planejada. Por isso nós usamos a estrutura do going to. É uma ação planejada, certo? Então, gente, viram a diferença do will para o going to? Quando nós usamos o will, é uma ação futura que pode ser que aconteça, mas não há uma certeza, por conta do não planejamento dessa ação. Quando nós usamos o going to, indica que essa ação de fato irá acontecer, certo? Então, essa é a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Aguardo vocês na próxima aula. Bye, bye!